Quem saúda os amados alunos do nosso curso de Teologia Média é o seu pastor Luiz Carlos, trazendo até você mais uma aula sobre missões, enfocando hoje a pessoa do missionário. Seja bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento e nos dê uma boa aula para a glória de Jesus. Vamos lá. O missionário. Talvez uma das relações mais importantes, neste assunto é a relação da igreja missionária. Poderíamos dizer que a igreja é uma instituição fixa, geograficamente falando, e o missionário é uma extensão da igreja. Então, eles têm obrigações mútuas. A igreja, pelo seu lado, sustenta o missionário. E o missionário gera novas igrejas. Sobre esse sustento, podemos citar 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, onde diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ou mesmo Lucas 10, 7, que diz assim: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que estiver, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Muitas vezes missionários passam por muitos constrangimentos, porque muitas pessoas, nós crentes, muitas vezes, não reconhecemos a importância do trabalho missionário. Esses dois versos nos mostram esta obrigação da igreja de sustentar e dos crentes em si de apoiar. Uma definição para esta palavra tão importante: o missionário. Missionário é o homem vocacionado para o cumprimento da grande comissão de Jesus, que está bem claro lá em Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí já Mateus 28, 19, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus ainda disse: amém. Então, seria a melhor definição: o homem vocacionado para o cumprimento desta grande comissão. Podemos dizer também que o missionário é um agente autorizado pela igreja e por esta enviado para proclamar o evangelho. Seria uma definição aqui judicial, um agente autorizado pela igreja e por ela enviado para proclamar o evangelho. Ou seja, o missionário é enviado pela igreja. Vamos agora ao perfil que se espera de um verdadeiro missionário. Número 1. Geralmente se espera que os missionários sejam pessoas destacadas em seu lugar de origem. E muitas vezes é realmente assim que acontece. Enviamos ao campo o que temos de melhor para colhermos o melhor fruto. Mas nem sempre é assim. Nós sabemos que também, muitas vezes, Deus separa missionários através de pessoas improváveis. Na verdade, que não se esperava. Isso está implícito lá em 1 Coríntios 1, 27, que diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Um grande missionário da atualidade, ele nasceu lá na Jocum, em Belo Horizonte, Josué Dion, que hoje corre o mundo fazendo missões, um importante servo de Deus, que, no entanto, iniciou, conforme ele próprio diz, pregando as melancias lá na roça. Um homem do qual não se esperava nada, mas Deus tinha um plano na vida dele. Então Deus, sob esse perfil, tanto pode enviar aquele que já é destaque na sua igreja de origem, que é o mais comum, como pessoas que Deus seleciona, aí até na escuridade, pessoas que estão escondidas dentro das igrejas. Muito bem. O missionário, dentro do seu perfil, ele deve ter consciência dos desafios. Ninguém pode prometer um mar de rosas para quem vai fazer missões.
O próprio Senhor Jesus disse, né? Que os pardais têm os seus ninhos, os lobos os seus covis, mas que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O grande missionário de Deus foi Jesus Cristo, e não tinha onde reclinar a cabeça. Então, o missionário deve ter essa consciência do desafio que ele vai enfrentar ao colocar em prática essa ansiedade missionária, né? Uma coisa importante que o apóstolo São Paulo define bem aos Efésios 3:8 é a visão que o missionário deve ter da sua chamada. Preste atenção. A mim, diz o apóstolo São Paulo, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo tinha como um grande privilégio, como uma grande graça de Deus, que é um favor imerecido, ser chamado por Deus para anunciar o Evangelho. O verdadeiro missionário tem que olhar desta maneira. É um grande privilégio. É uma graça ser escolhido por Deus para tão nobre tarefa, né? Outra coisa importante, o missionário tem que saber que muitas vezes o reconhecimento do seu trabalho não vai se dar no tempo presente, né? Mas no tempo futuro. Vai se dar principalmente no céu, né? E às vezes menos na terra. Em 2 Coríntios 4,17, olha qual era a esperança de Paulo, que ele tentava transmitir, né, aos demais missionários. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O nosso galardão não está aqui, né? Ele vai ser nos concedido diretamente pelo Senhor Jesus. Muito bem. Uma coisa importante para o missionário é a sua chamada, né? Como que ocorre essa chamada? De que maneira? Como saberemos se somos ou não chamados? Muito bem. Tudo começa como começou na vida de Paulo e de Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Primeira coisa, o primeiro detalhe, o primordial, tem que ser da vontade de Deus. É o Espírito Santo quem vai nos revelar esta chamada. E aí, nós vamos ter que, após essa chamada, ou já antes mesmo da chamada, esse indivíduo deve ser um amante das almas, né? Tem que amar as almas, né? Ele deve ser reconhecido pela igreja. Ou seja, a chamada de um homem é reconhecida pela igreja. Veja que Barnabé e Saulo, dois homens importantes, tiveram a chamada, mas foram reconhecidos pela igreja, né? E outra coisa também bastante óbvia, além da igreja reconhecer, você, o missionário, ele deve reconhecer a própria chamada, ele tem que estar conciso, convicto da chamada de Deus. 1 Timóteo 2,7 nos assevera. Para o quê? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo não titubeava. Por mais tribulações que passasse, perseguições, fraquezas, a certeza da chamada ele sempre tinha. Olha o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fé na chamada. Convicção da chamada. Virão dias maus e o missionário deve crer peremptoriamente na palavra que o Senhor Jesus proclamou, dizendo, não é verdade, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E missionário, até os confins da terra. Não tem lugar longe onde Jesus não vai estar contigo. Outra coisa interessante, importante, é nos localizarmos no tempo, né? O
tempo da chamada. Veja bem, é um longo caminho entre a chamada e a partida para o campo. Nós vamos pegar por base aqui o próprio rei Davi, né? Que foi ungido rei, o filho de Jessé, ungido por Samuel, e só depois de muitos anos, talvez mais de 15 anos, é que ele assumiu o reinado em Israel. Foi um longo caminho, não é verdade? O próprio apóstolo São Paulo não virou missionário da noite para o dia, não. Depois do seu encontro com Cristo em Damasco, a Bíblia nos relata, ainda que entre linhas, que ele passou um bom tempo em Tarso, se aprimorando, quem sabe, para cumprir a chamada. A chamada geralmente tem uma revelação progressiva, né? Deus vai falando, anunciando, revelando, enchendo o coração. E aqui um perigo grande é a precipitação na chamada. A precipitação na nossa ida para o campo missionário. Isso tem gerado muitos fracassos, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, não é verdade, que tudo tem um tempo determinado. E se nós andarmos fora do tempo, podemos fracassar. É muito importante a convicção não somente da chamada, mas que chegou o tempo de colocá-la em prática, não é verdade? O tempo de espera entre a chamada e a partida geralmente vai nos servir para um aperfeiçoamento espiritual. E por que não dizer um aperfeiçoamento ministerial? Aptos da chamada, concisos da chamada, certos da chamada, nós vamos olhar o Evangelho com outros olhos, com olhos de quem se está preparando para uma grande tarefa, se aperfeiçoando, né, espiritualmente e também ministerialmente. O missionário, como já disse, deve amar as almas. Temos um exemplo entre os heróis da fé, vários exemplos, mas vamos citar aqui David Brainerd, não é verdade? Olha esta frase inesquecível desse missionário. Nunca me preocupei com onde, como viver, com as provações, desde que ganhasse almas para Cristo. Será que eu e você podemos recitar com uma consciência pura estas mesmas palavras? O que mais nos importa, afinal, é ganhar almas para Cristo. Se não for, não servimos para esse ministério. Servimos talvez para outras funções dentro da igreja, mas não para missionário. Observe Jonas. Jonas foi um missionário na marra, foi obrigado. Ou ele morria lá no ventre da baleia, ou ele se tornava o missionário que Deus queria. Não é verdade? Tinha suas capacidades, suas habilidades. Por isso Deus o escolheu. Mas veja bem, ele foi obrigado. Ele não amava aquelas almas. Era um homem nacionalista. Não conseguia entender o que Deus tentou lhe ensinar, lhe dizendo, olha, aqui nessa grande cidade de Nínive, há mais de 120 mil almas que não discernem o direito do esquerdo. Ou seja, o missionário tem que amar, ser compreensivo, tolerante, não é verdade? Coisa importante, a necessidade da chamada. Né? Primeira coisa é que ela deve ser um particular com Deus. Esse particular pode acontecer de formas diferenciadas, não é verdade? Por exemplo, através de sonhos. Deus pode te dar um sonho acerca da sua missão missionária. Deus pode te revelar, né? Olha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, o que está escrito. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Através de uma revelação, Paulo foi levado a um novo campo missionário. Então, Deus pode também revelar para mim e para você. Não é verdade? Também, muitas vezes, pelo impulso que Deus lança no nosso coração, que inclusive é uma forma de revelação. Olha o próprio Senhor Jesus, um exemplo aqui bem clássico. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deus pode usar as nossas faculdades para nos encher o coração de desejo
de ir ao campo missionário. Ao vermos almas indo para o inferno, ao vermos a fome, dificuldades, amarguras de certas sociedades, como temos o Espírito Santo, seremos compungidos, né, a fazer alguma coisa por essas pessoas. Não somente no campo missionário, exterior, mas aonde nós habitamos mesmo. Quantas pessoas hoje não pregam nas madrugadas, não distribuem alimentos para os mendigos nas ruas, não vão atrás das casas de recuperação, não pregam nos hospitais. São obras missionárias, de pessoas que se condoeram pela dor e a necessidade alheia. É uma forma de Deus te chamar também para a obra. O que não nos impede, nenhum desses causos, de buscar junto a Deus a confirmação. Que o diga Gideão, né? Que mesmo sendo chamado pelo próprio Senhor Jesus, teve dúvidas. E enquanto não tirou suas dúvidas, ele não saiu para a realização da obra ao qual Deus lhe tinha enviado. Peçamos a Deus confirmação. O Deus que manda, o Deus que envia, é o Deus que fala, é o Deus que responde e não vai deixar você enganado e nem confundido. Muitas vezes, falamos sobre exclusividade agora, né? Muitas vezes a chamada missionária é para uma tarefa em particular, né? Ou parte de uma tarefa. Sobre isso nós podemos analisar a vida do povo de Israel, da nação de Israel. Olha como Deus dividiu bem essas tarefas, né? Primeiramente, ele chama Abraão, né? Que é a origem da nação de Israel, para peregrinar por terra estranha, para dar início ao que futuramente seria a nação de Israel. Não é verdade? Nós vemos depois Jacó, né, com uma outra função. Ele deu origem às 12 tribos de Israel. Depois vemos José, chamado para governar o Egito e manter, né, a casa de Israel viva, em paz. E depois vemos Moisés, chamado para ser o libertador de Israel, depois de 430 anos. Cada um deles tinha uma chamada missionária diferenciada. Precisamos entender o que Deus quer de nós nas missões. É claro, ganharmos almas. Como Ele quer isso de nós? Quais são as estratégias, os meios, as finalidades precípuas do nosso envio ao campo missionário? Vemos também, por exemplo, no Novo Testamento, 2 homens importantes sendo chamados para tarefas semelhantes, mas diferentes. Pedro, a Bíblia é clara, foi chamado para pregar o evangelho aos da circuncisão, ou seja, aos judeus, né? Já Paulo deixa bem claro, né, que ele foi chamado para pregar a palavra aos gentios. Jesus falou com ele, que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho até os gentios, não é verdade? Então eram funções análogas, semelhantes, pregar o evangelho, mas a povos distintos. Qual é a sua chamada? Para quem você foi chamado? Nós realmente cremos que Deus vai enviar um missionário para a região, para um campo, onde as características desse homem vão coadunar para o bom proveito do evangelho, né? Para que haja frutos na sua pregação. Muito bem. 2 preparos que o missionário precisa ter, inclusive depois de chamado, não é verdade? Primeiro preparo, espiritual. E dentro desse preparo espiritual, a primeira coisa, talvez, ou a mais difícil ao missionário, é aprender a renunciar. Mateus 16, 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ser missionário é uma vida de renúncia. Não somente renúncia material, muitas vezes renúncia profissional, algumas vezes, de certa forma, renúncia familiar, e principalmente renunciar o nosso próprio ego, o nosso juízo humano. É viver por Cristo, para Cristo e em Cristo. É um novo rumo, é uma nova vida, exige dedicação total. Então a renúncia nos parece o mais difícil, renunciar ao conforto da sociedade em que vivemos, né? A acomodação natural do ser humano, né? Nós vemos, por exemplo, este C. T. Study, era um homem rico, né? Muito rico,
e foi enviado para as missões na África, lugar pobre. E diz a história, né, a biografia desse homem, desse evangelista, que quando estava à beira da sua morte, recebeu a visita de sua filha. Ele passou 17 anos nas missões sem ver a esposa. E agora estava vendo a sua filha, já à beira da morte, esse homem. E ele procura em sua pobre cabana alguma coisa para presentear sua filha. E quando ele procura, ele não acha nada. E a sua palavra, a sua filha foi: não tenho nada para te dar. Quantos de nós está disposto a isso? Muitas vezes as pessoas veem como sucesso missionário, sucesso financeiro, que nem sempre vem. Nós vamos gozar de riquezas indeléveis no céu. Vamos andar em ruas de ouro, muros de cristal. Mas aqui na terra as coisas muitas vezes são difíceis. Esse homem renunciou muito para pregar o evangelho aos nativos da África, né? Donald C. Stamps, na Bíblia Pentecostal, nos recomenda, nos aconselha que tudo deve ser a serviço de Cristo. Tudo é tudo. É o meu corpo, alma, espírito, meus bens, minha profissão, minha vida, minha família, meu tudo tem que estar a serviço de Cristo. Porque Cristo esteve 100% a serviço da humanidade. A Bíblia diz, Paulo dizendo, 20 anos depois de ingressar no Evangelho, aproximadamente, em Filipenses 3,7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Ou seja, ele tinha uma carreira promissora. Era homem poliglota, cientista, importante, do Sinédrio. Homem que tinha cartas para prender, para matar. Tinha um futuro assegurado. Ele reputou tudo isto como perda por amor a Cristo. Isto é renúncia. Espiritualmente falando, devemos nos preparar em oração. Oração é fundamental. Diz aqui, a comunhão para a revelação da vontade de Deus. Sem orar, eu não conheço a vontade de Deus, até para a minha vida missionária. Né? Olha John Hyde, diz, dai-me as almas ou morrerei. Né? Quer dizer, ele estava convicto, isso aqui ele disse em oração a Deus. Alguém disse com muita propriedade, se eu fizer grandes coisas, eu posso esperar grandes coisas de Deus. E o elo entre essas duas necessidades é a oração. Grandes coisas não devem ser aos meus olhos, mas aos olhos daquele que me tem enviado. E por fim, espiritualmente falando, devemos nos preparar no estudo da palavra, né? Porque é através da espada do Espírito que nós vamos rechaçar todos os dardos inflamados do maligno. Devemos ter um conhecimento não somente devocional, mas sistemático da palavra de Deus, que misturado a um viver santo, piedoso, vai nos capacitar para manejar bem a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Qual a base desse conhecimento? Está lá em Tito, capítulo 1, verso 9. Podemos ler muitos livros, mas devemos ler a Bíblia. Ela é a base, ela é a estrutura. Olha o que diz. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer, na verdade, os contradizentes. Conhecimento da palavra, de suma importância. Por isso, muitas vezes, são fundadas muitas igrejas por muitos missionários, mas sem base bíblica, sem conhecimento doutrinário, fazendo crescer igrejas raquíticas, igrejas que não conseguem se defender dos ataques do mundo e de Satanás. Muito bem. Nós observamos ainda, muitos homens dizem, mas eu não tenho condições de cursar uma teologia, uma palestra, de ir aos encontros de estudos, etc., etc., etc. Alguns nem escola bíblica dominical tem nas igrejas, né? Talvez pelo tamanho da igreja, pelo tempo da igreja. Mas isso não te impede de ser um missionário que medita na palavra. A Bíblia você tem. E muitos de nós somos autodidatas no poder do Espírito Santo. Né? Lemos e o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Muito bem. Olhe bem, então nós temos aqui, a renúncia é um requisito indispensável. A oração é o meio do sucesso.
e a palavra que vai dar qualidade ao nosso trabalho. Falamos sobre a vida espiritual do missionário, não é verdade? Vamos falar agora, abreviadamente, sobre a vida pessoal, os preparos da vida pessoal para o homem que quer sair para o campo missionário. O homem, a mulher, a família que quer sair para o campo missionário. Primeiramente, observar a sua ocupação secular, a sua profissão, do que você vive hoje onde você está, não é verdade? Você tem que saber que para onde você vai, muitas vezes você vai depender do seu trabalho, é verdade. Não somente para o seu sustento, mas também ensinando as pessoas do local, do campo missionário que você está trabalhando. Vamos a muitos lugares onde coisas que aqui no nosso meio são simples, fáceis de alcançar, em que outros lugares, por simplesmente, não existe. A própria alfabetização em muitos lugares, né? E assim sucessivamente. A sua profissão é importante, não somente para o seu sustento, como para você ensinar a igreja em que você vai estar fazendo missões. E através do seu trabalho, também secular, ganhar almas para Cristo, não é verdade? Veja que Paulo, ele vivia de fazer tendas, ele tinha uma profissão, ou algumas profissões, e fez uso dessa profissão. Por isso mesmo, muitas profissões, elas parecem que têm muito a ver com missões, não é verdade? Você veja, nós temos aí artesãos, pedreiros, bombeiros, pintores, pessoas que não falta trabalho em lugar nenhum. Como temos médicos, advogados, dentistas, psicólogos, que seriam muito úteis na obra missionária, que através de seus consultórios podem também pregar a palavra de Deus, né? Agora, o que Deus não quer é que a pessoa não trabalhe. A Bíblia é clara. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Por isso Deus só chamou pessoas que estavam trabalhando. É bem verdade que muitos de nós, ao ingressarmos, ao nos aprofundarmos no Evangelho, para cumprirmos um bom ministério, temos que abandonar o trabalho secular. Mas isso não nos impede de trabalhar diuturnamente na obra de Deus. Ganhar sem trabalhar nem no Evangelho. Deus não se agrada. Uma outra preocupação pessoal é com a documentação desse missionário. Já que vai para as missões, deve se preparar legalmente para isso. Ele deve saber o que é exigido no seu lugar de destino, qual a visão local para as missões, se é aceito ali, se não é, quais são as leis, né? Quais são as estratégias para aquela região. Ele deve, preferencialmente, ter uma atividade paralela, como já dissemos, de sustento. E temos aqui uma grande indagação. E os missionários clandestinos? Será que Deus está nesse negócio? Talvez, se não houver nenhum outro meio de se pregar o Evangelho. Mas hoje existem outros meios, né? A maioria dos países aceitam vistos de permanência por questões profissionais. Às vezes não aceitam como missionário, mas aceitam como profissional. Olha a importância de você ser um bom profissional. Você não entra como missionário num país, mas você pode entrar como médico, você pode entrar como artesão, como jornalista, e por aí afora, e dentro da sua profissão, pregar o Evangelho de Jesus. O terceiro e talvez mais importante item dentro do preparo pessoal é o cuidado com a família. Deve haver harmonia conjugal. Se a sua esposa não quer ir, não vá antes de convencê-la. O Espírito Santo, se foi ele que te chamou, ele vai te dar sabedoria para sair do seu local abençoado, através da harmonia conjugal. Né? Também as condições financeiras, a saúde. Muitas pessoas são dependentes de tratamento de saúde, devem então verificar se para onde vai poder ter acesso a esses tratamentos. Né? Orar para Jesus curar também, não é verdade? Tem que ver as condições financeiras, como você vive aqui, como você vai viver no próximo local. Olha o que diz Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? É claro que muitas vezes sabemos que não vamos ter a mesma comodidade financeira.
mas precisamos saber se teremos o mínimo, se não de recurso financeiro, mas de fé. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus é Jeová Jireh, que tudo provê. E se Deus mandar, ele vai prover na sua vida, né? Outra coisa importante na decisão de ir ao campo missionário é os filhos, né? Se devem acompanhar, se não devem. Qual é a condição, que a gente diria até bíblica? Aqueles que o pai tem um pacto poder, estão sob a sua tutela, os menores de idade, devem acompanhar os pais para onde vão. Isso sem sombra de dúvida. Não podemos entregar os nossos filhos à criação do mundo ou de outras pessoas, não é verdade? E aqueles que já têm idade para escolha, já têm essa liberdade, essa independência, esses sim vão decidir se acompanham ou não os pais nesse régio trabalho de missões. Por fim, o papel da igreja na obra missionária, né? Primeira coisa, amigo missionário, se você crê que tem uma chamada, você crê que Deus está te enviando, primeira providência, comunique a sua igreja. Procure o seu pastor, procure o departamento de missões, se houver na sua igreja, e comunique o que Deus tem falado ao seu coração, né? Segundo, a igreja, então, vai analisar essa proposição. Como que uma igreja analisa isso? De duas formas. Uma forma que eu chamaria sobrenatural e uma forma que eu chamaria de natural. A forma sobrenatural é por revelação. É o Espírito Santo revelando ao pastor, ao intendente das missões, a sua chamada. E a outra é por observação. Você vai ser observado para ver se você preenche as características de um verdadeiro missionário, né? E depois a igreja, então, vai preparar este homem, esta mulher, esta família para o campo missionário. Esse preparo pode acontecer de duas maneiras. A primeira, especialmente nas grandes igrejas, os grandes ministérios, através de cursos, palestras e etc., né? Como nem todos têm acesso a essas coisas, nós temos ainda uma coisa que eu chamaria de rotina ministerial. Ou seja, você ensina o seu obreiro dentro do seu ministério. Como? Fazendo andar por todos os departamentos do ministério. Levando ele ao campo, muitas vezes para te acompanhar. Colocando ele para trabalhar nas congregações dentro da sua cidade. Para que ele vá se formando para poder desempenhar a sua vida missionária. Diremos também que a igreja e o próprio missionário devem conhecer o campo onde pretendem trabalhar. O que eu digo como conhecer o campo? Saber, por exemplo, a situação política. Qual é a situação? Se aceita ou não missionários, por exemplo. Saber a situação geográfica, o que influi clima, relevo e assim por diante. Saber a situação econômica, não é verdade? Existem lugares que é muito difícil sobreviver. Poderíamos citar hoje aí o Haiti, né, que passou por um grande terremoto, convulsões, por aí afora. É um lugar difícil de se viver, tem que conhecer essa situação. Saber a situação religiosa. Se você quer ir lá na janela 40, né, onde estão lá os muçulmanos e outras grandes religiões do mundo, você vai ver a dificuldade religiosa para se pregar o evangelho. E saber os recursos que o lugar tem de comunicação, transporte, educação, e assim sucessivamente. Enfim, conhecer o lugar para onde você vai enviar o seu missionário. E concluindo a nossa aula de hoje, pela qual eu já agradeço a sua paciência, sua perseverança, e agradeço a Deus por esse rico privilégio de poder compactuar com você mais uma aula de teologia média. E a nossa conclusão final sobre a obra do missionário, né? A igreja missionária. Eu diria que tudo que falamos hoje podemos dividir em 3 itens. Primeiramente, treinamento do obreiro. Precisamos treiná-los o melhor que puder. Por mais que o treinemos, ele vai se dar com situações novas no campo. Mas, quanto mais o preparemos, mais condições de vencer ele vai ter. Segundo, conhecimento do campo, como já dissemos. E o mais importante, dependência do Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo, a gente vai e não volta antes da hora. Com o Espírito Santo, a gente começa e a gente termina a obra. Com o Espírito Santo, pode faltar o dinheiro, às vezes a saúde,
a compreensão, mas nunca vai faltar o gozo, a alegria do Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Que o bom Deus os abençoe. Como sempre, as suas dúvidas, procure os nossos canais de comunicação. Se prepare para a nossa sexta aula. Já estamos no penúltimo livro, estamos quase nos formando, né? Persevere, como eu tenho dito a você. Que o bom Deus os abençoe poderosamente. Louvado e engrandecido seja Deus.